Agora eu vou explicar para vocês o que é subdivision ou subdivisão. Então abram aqui o Dynamesh 16, é importante que seja o 16, tá? Ele pergunta se eu quero salvar as alterações, não quero. Pronto, abriu aqui o projeto para mim. Então notem que essa esfera aqui que eu tenho, ela tem uma resolução muito baixa, né? A gente pode ver os polígonos aqui claramente. Vou pegar um brush aqui, qualquer o standard mesmo, e eu vou passar aqui sobre ela. Notem como ela reage, tá vendo, ao brush. Então ele está passando e puxando os pontos dela, né? Olha só. Notem que esse ponto vermelho aqui do brush, ele se alinha exatamente com os pontos dos polígonos, tá? Olha só. Então quando eu passo, ele vai deformar esses pontos, ok? Então, obviamente, se eu tenho poucos pontos aqui na malha, eu não tenho uma resolução interessante para trabalhar. Eu vou pegar aqui um brush para exemplificar, o Stitch Basic. Se eu passar aqui nele, nessa esfera, notem que ele não está detalhando nada. Ele só está erguendo aqui alguns pontos, tá? Porque ele não tem pontos o suficiente para fazer esse detalhe. Olha só. Então, ele faz uma deformação aqui que não dá para entender o que é. Então, deixa eu voltar aqui no Undo History. A gente vai vir aqui em Geometry, na paleta Tools, tá? Clique em Geometry, ele vai abrir essa nova aba aqui. Então eu venho aqui e clico em Divide, que ele vai dividir a malha aqui, ele vai criar mais pontos para mim trabalhar. Notem que já aumentou um pouco a resolução aqui, já deu para perceber, tá? Então eu vou passar novamente o brush aqui. Olha só, ele ainda não tem resolução para trabalhar, tá? Ele ainda não consegue fazer o desenho aqui na malha. Então eu posso clicando aqui em Divide, que ele vai mostrando aqui para mim as subdivisões, tá? Nessa barrinha aqui. Então ele está na subdivisão 2. Se eu clicar novamente, ele vai para a subdivisão 3. Então quanto maior a subdivisão aqui, mais resolução vai ter para mim trabalhar no objeto, tá? Eu vou clicar em Divide até o meu computador aguentar. Olha só, ele dividiu até 8 aqui. Vou clicar em Divide mais uma vez. Então, ele me dá essa mensagem aqui de que eu não posso mais subdividir, porque a contagem poligonal já está muito alta, tá? Então, 8 é o máximo de subdivisão aqui que eu consigo chegar. Já é o suficiente. Então, agora aqui com a subdivisão alta, eu vou passar o brush novamente. E olha só o resultado que ele vai me dar. Tá vendo? Dá para enxergar perfeitamente os detalhes desse brush. Então, deixa eu alterar o material aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, olha só o detalhe que eu consigo agora. Então agora a resolução da esfera está muito alta, então agora eu consigo trabalhar detalhes realmente finos aqui sobre ela. Então aqui a gente tem esse Subdivision Level, que ele mostra para a gente a divisão que está, a malha. Eu posso retroceder aqui, eu posso trazer ele para resolução inferior novamente. Olha só, eu trouxe para 1, ele some o detalhe, mas ele continua armazenado aqui na informação da subdivisão mais alta, tá? Então se eu trazer aqui para subdivisões superiores, ele vai me mostrando melhor ali o detalhe, olha só. Eu vou aumentando, conforme eu aumento mais aqui ele me mostra mais detalhes. Subdivisão 5, subdivisão 6, conforme eu aumento ele me mostra mais detalhes aqui, ok? Vamos supor que a subdivisão 6 já seja o suficiente para mim, tá? Eu não quero a 7 e a 8. Então eu trago aqui, ó, nessa barrinha para a subdivisão 6 e eu clico em Del Higher. Ele vai deletar todas as subdivisões que tem posteriores a 6, então essa é a subdivisão máxima que eu tenho agora. Se eu achar também que a subdivisão 1 está muito baixa, eu posso trazer para 2 ou 3, por exemplo, e clicar em Del Lower. Olha só, agora eu só tenho as 3 subdivisões posteriores e que ela volta para 1, mas essa na verdade é a subdivisão 3, 4, 5 e 6. Tá? Um atalho para aumentar e diminuir as subdivisões aqui é só apertar D, que ele vai aumentando aqui as subdivisões. Ele aumenta as subdivisões que já existem, tá? A letra D. Notem que se eu continuar pressionando D, não acontece nada, ele para na última subdivisão aqui. Se eu pressionar Shift D, ele volta. Então, eu vou apertando Shift D até voltar à mínima resolução, ok? E se eu quiser subdividir mais a malha, eu tenho que levar para o último nível aqui de subdivisão e dar Ctrl D. Ele vai criar mais uma subdivisão, olha só, subdivisão 5. Se eu der Ctrl D novamente, ele vai para a subdivisão 6, ok? Então, guardem bastante esse atalho que a gente vai precisar, tá? Shift D para voltar às subdivisões, D
para avançar subdivisões e Ctrl D para criar novas subdivisões, ok? Então, por essa aula é só. Até a próxima, galera!